pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre números primos e compostos. Acredito que vocês devam se recordar que na nossa aula que nós falamos sobre divisores de números naturais, eu comentei com vocês que os números naturais que possuem apenas dois divisores recebem um nome especial. E de fato, esses números que possuem apenas dois divisores são chamados de números primos, ok? Então vejamos alguns exemplos. Eu posso aqui escrever alguns números, tá bom? Eu trouxe aqui 4 situações para a gente estudar, né? E para a gente fazer uma breve revisão sobre os divisores e também para a gente fazer a classificação desses números em primos e compostos, tá? Eu vou explicar esses conceitos ao longo da aula, ok? Vejamos, os divisores de 21. Nós já estudamos anteriormente como determinar os divisores de um número, né? Você tem que procurar números naturais que são divisores de 21, ou que dividem 21. Ou seja, que quando você pega o 21 e divide por 3, por exemplo, o resto da divisão é 0. Né? A divisão tem que ser exata, tá bom? Então, acredito que vocês se lembram, né, como que a gente determina os divisores, né? Você pode pensar em multiplicações também, né, de modo a encontrar o resultado 21. Aqui, ó, a gente tem, né, se vocês se lembram daquele algoritmo, né, que eu falei com vocês, né, vocês podem multiplicar, né, os extremos, ok? E os termos equidistantes. Vejamos, olha, 1 vezes 21, 21. 3 vezes 7, 21. Né? Você tem uma quantidade par aqui, no caso são 4, né, números naturais que são divisores de 21, ok? Então esses, né, são os divisores de 21. Os divisores de 3 são apenas os números 1 e 3. Né? E se você verificar, 1 vezes 3 dá 3. Né? Os divisores de 24. Os divisores de 24 são 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Né? Vejamos aqui, ó, 1 vezes 24, 24. 2 vezes 12, 24. 24. 4 vezes 6, 24. Ok? Então, esses, né, são os divisores de 24. E agora os divisores de 7. Os divisores de 7 são apenas os números 1 e 7. Bom? Então, nós temos aqui uma definição, ok? Nós chamamos de número primo a todo número natural maior do que 1 que possui exatamente dois divisores, ou seja, o 1 e ele mesmo. Tudo bem? Então, aqui no nosso exemplo, você tem apenas dois divisores. No caso aqui, o 3, tá certo? O 3 possui apenas os divisores 1 e 3. Então, o número 3, ele é um número primo. Ok? Por quê? Porque ele possui apenas dois divisores. Né? O 3 é um número natural maior do que 1 e ele possui os divisores 1 e 3. E da mesma forma o número 7. Né? Ele é um número natural maior do que 1 e possui apenas dois divisores, logo ele também é um número primo. Ok? E os números que não são primos? Né? Olha aqui uma observação. O número natural maior do que 1, que possui mais de dois divisores, é chamado de número composto. Ok? Então aqui, por exemplo, o 21. O 21, ele é um número composto, né? Porque ele não tem apenas dois divisores, ele tem mais de dois divisores. Tá certo? Então, ele é um número composto. E o número 24? Mais claro ainda, né? Mais evidente. Né? Ele tem muitos divisores, né? Então, ele é um número composto. Tudo bem? Então, o número primo é um número natural maior do que 1, que possui apenas dois divisores. O 1 e ele mesmo. Tá? O 7, por exemplo. Né? 1 e 7. E se o número natural possui mais, né, de dois divisores, então ele é chamado de número composto. Tá bom? Vejamos aqui um exemplo. Vamos classificar alguns números com as letras P de primos e C de composto, tá bom? Vamos classificar todos esses números aqui, tá? Bom, antes da gente começar, né, uma observação, de acordo aqui com essa definição, tá bem? Os números 0 e 1, eles não são primos nem compostos, tá? Primeiro porque eles não são maiores do que 1, ok? Então,
os números 0 e 1 não são primos nem compostos, tá? Então a gente começa a trabalhar do 2 em diante, beleza? Então vamos lá. O 2. Quais são os divisores do 2? Bom, é o 1 e o 2, né? Então, o 2, ele é um número que é primo, beleza? O 3. O 3 a gente já viu aqui, ó, né? Ele tem apenas dois divisores. Quais são? O 1 e o 3. Então o 3 também é um número primo, ok? Agora o número 4. Quais são os divisores de 4? Né? Esse é um ótimo momento para você fazer uma revisão, né, da nossa aula de divisores, né? Veja lá. Tá? Então, olha só, quais são os divisores de 4? O 4 ele possui o 1, o 2 e o 4, né, como divisores, tá certo? Então ele tem 3 divisores. Então o 4 ele é um número que é composto. Isso aí, ele tem mais de 2 divisores. Tudo bem? O 5, bom, divisores de 5, apenas o 1 e o 5. Né? Então ele é um número primo. O 6, bom, basta eu encontrar um divisor que seja diferente de 1 e de 6. Tá, gente? Então, para eu dizer que um número é composto, né, eu tenho que verificar que ele possui mais de 2 divisores, não é? Então, eu já sei que no conjunto dos divisores, o número 1 sempre aparece e o próprio número sempre aparece. Então, ele já tem 2. Ele tem no mínimo 2. Tá? Se eu conseguir encontrar pelo menos mais um, eu já sei direto, né, que esse número é composto. Tá certo? Então, basta eu encontrar mais um, porque eu já tenho 2. Se eu encontrar mais um, esse número já possui, então, mais de 2. Beleza? Então, olha só. O número 6 ele é par. Ele é divisível por 2. Então, eu já sei que ele possui 1, 2 e 6, né, como sendo divisores. Então, ele já possui mais de 2. Então, acabou. Não preciso procurar todos os divisores, tá? Para fazer essa classificação. Eu consigo fazer direto. Ele é um número composto. Acabou. Tá? O 7 nós já vimos que ele é um número primo. Tá? Então, primo. O 8 também é par. Né? Então, já sei que ele é um número composto, né, porque ele é divisível por 1, 2 e 8. Na verdade, ele é divisível por 4 ainda também. Né? Então, ele é um número composto. O 9. O 9 ele é um número divisível por 3. Né? Então, ele é divisível por 1, por 3 e por 9. Né? Então, ele possui mais de 2 divisores. Ou seja, ele é um número composto também. Tá certo? O 10 é par. Certo? Então, ele é um número composto. O 11. Os divisores de 11. Né? Apenas o 1 e o 11. Né? Ele é um número primo. O 12 é par, então é um número composto. O 13 também é primo. Né? O 14 é um número par, então logo ele é composto. O 15 é divisível por 3 e por 5, né? Então, obviamente, é um número composto. O 16 é par, então é um número composto. O 17 possui apenas 2 divisores, né? O 1 e o 17, então ele é um número primo. Okay? O 18 é par, então logo composto. O 19, primo, muito bem. O 20 é par, né? Então se ele é um número par, logo ele é um número composto. O 21 é divisível por 3, né? Porque 2 mais 1 é 3, então ele é um número composto. Ok? O 22 é par, né? Então ele é um número composto também. 23 é um número primo, né? Porque ele tem divisores apenas 1 e o 23, né? Então é um número primo, ok? 24 é par, né? Então é um número composto. 25 é divisível por 5, né? Então ele é um número composto também. 26 é par, né? Então ele é um número composto. 27 é divisível por 3, né? Lá, 2 mais 7 é 9, né? 9 é divisível por 3, então ele é um número composto. Né? 28 é par, é um número composto também. 29 é primo, né? Ele não é divisível por 3, olha lá, 2 mais 9 é 11, né? 11 não é divisível por 3, tá certo? Então, ele é um número primo, ok? O 30 é um número par, né? Então, é um número composto. O 31 também é um número primo, né? Então, 32 é par, ó, composto, né? E 33 é divisível por 3, né? 3 mais 3 é 6, e 6 é divisível por 3. Então, 33 é um número composto, ok? Tudo bem, gente? Então,
façam mais alguns números aí, depois do 33, né? Vão fazendo a classificação, né? Entre primos e compostos, tá? Sugiro que vocês façam até o número 100, tá certo? Para vocês fixarem bastante, principalmente a questão de divisores e essa classificação de números primos e compostos, né? Faça uma tabelinha completa de 2 até 100, tá? Para vocês fixarem, né, bastante a questão dos divisores, a questão dos critérios de divisibilidade também, né? O que eu quero que fique claro para vocês, gente, é esse processo. Se você encontrou pelo menos mais um divisor, além do 1 e do próprio número, acabou, o número já é composto, certo? Então, o que foi o argumento que eu usei aqui, por exemplo, o 20. O 20 é um número par, ok? Então, sendo par, eu já sei que ele é divisível por 2 também. Bom, dentro, né, dos divisores, né, eu sei que o 1 e o 20, né, pertencem a esse conjunto de divisores, mas eu sei que o 2 também está lá, né, porque o número é par. Então acabou, o número já é composto, beleza? Então, olha, recapitulando aqui, entre 2 e 33, vejamos, nós temos o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29 e o 31, que são números primos. Os demais são números compostos, tá bom? E uma última observação aqui, né, é que o 2, ele é o único número que é par e primo, tá certo? Os demais números primos são ímpares, ok? Então o 2 é o único número par primo, ok? Então pratiquem bastante. Obrigado pela atenção. Até a próxima aula.